Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, agora vamos tentar fazer uma aula um pouco diferente. Eu estou pegando aqui a aula da quarta-feira, dia 9, que foi passada lá no Centro de Mídias, onde estava abordando sobre frações e seus significados. Então, aqui eu estou fazendo de uma forma resumida para que vocês possam entender e desenvolver algumas atividades que estão sendo pedidas, tá certo? Então, eu gostaria que vocês dessem bastante atenção a esse vídeo, né? E depois a gente vai trabalhar algumas atividades, tranquilo? Então, vamos tentar diferenciar um pouco, dar a devida atenção, tá certo? Então, vamos partir para o próximo slide e tentar entender como funciona as frações. Muito bem. Então, aqui, frações e seus significados. O que significa? Quando a gente realiza uma divisão de um todo, de uma parte inteira, né, em partes iguais, podemos dizer que fracionamos esse inteiro, cortamos ele em vários pedaços iguais. Então, a fração é uma forma da gente expressar a quantidade a partir de uma razão de dois números inteiros, tá certo? Então aqui, nesse caso aqui, nós temos uma pizza. A pizza tinha 8 pedaços, ou seja, ela era uma pizza inteira. Daí ela foi dividida em 8 pedaços. E aí, se vocês notarem, está tirando um pedaço da pizza. Esse pedaço da pizza que está sendo retirado, ele é uma parte dos 8 pedaços, ou seja, da pizza inteira. E nesse caso, ele vai representar o nosso numerador, tá certo? E o denominador é o total da pizza cortada, ou seja, todos os seus pedaços. Nesse caso aqui, a pizza foi cortada em 8 pedaços e está sendo retirado, né, uma parte dele, que é o numerador. Beleza? Então, como que a gente pode dizer aqui? Que aqui é 1 para 8, tá certo? Então, está sendo retirado um pedaço de 8 partes da pizza. Então, aí nós temos frações e grandezas. As grandezas são tudo aquilo que podemos medir. Aqui eu coloquei 3 exemplos, né? Distância, tempo, quantidade de objeto, mas podemos pensar nas medidas que está dentro do padrão, né, internacional, que é o comprimento, tempo, massa, corrente elétrica, temperatura, termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Então, tudo isso são medidas, são grandezas, tá certo? E aqui temos um outro exemplo, né? Uma barra de chocolate são divididas em 8 partes iguais. Foi consumida apenas uma parte. Qual fração representa o que não foi consumido? Então, pessoal, temos que tomar muito cuidado para não inverter, né, essas partes na fração. Então, eu tenho que pensar assim, igual o exemplo da pizza lá atrás, né, no primeiro exemplo. A gente nunca pode cometer esse erro entre numerador e denominador. Então, nesse caso, temos que pensar assim. O denominador é sempre a parte inteira nas suas quantidades que foi dividida. Que, por exemplo, a pizza ela foi cortada em 8 pedaços. Então, a pizza inteira corresponde a 8 pedaços. Então, ele está no numerador. Nesse caso aqui, o chocolate, ele também foi dividido em 8 partes. Então, ele é o denominador, tá certo? E aqui também tem outro ponto-chave que não pode esquecer, né? E prestar muita atenção. Ele não está perguntando o que foi consumido. Nesse caso, está perguntando a parte que não foi consumida. Nesse caso aqui, foram 7 pedaços, porque você pode pensar, marca, tem 8, aí se você perceber aqui, foi tirado uma unidade. Portanto, sobraram 7 pedaços. Então, é 7 para 8. Então, é 7 oitavos. Ou seja, o todo que restaram são 7 pedaços daquilo que era 8. Como está colocado, restaram 7 pedaços do todo que eram 8. Tá certo? Então, agora temos mais uma situação aqui, né? Olha só, Fábio viu que seu pai comprou uma caixa com 24 maçãs
e foi ajudar na preparação da comida para o aniversário de sua irmã mais nova. Seu pai lhe pediu que separasse e descascasse 7/12 das maçãs para lhe fazer o suco e 3/8 delas para sua mãe colocar na salada. Fábio fez tudo o que foi pedido e comentou que tinha sobrado uma maçã. É isso mesmo, disse sua mãe. Essa é para enfeitar o bolo. Então, de acordo com o que está pedindo aqui o exercício, quantas maçãs foram utilizadas para fazer o suco? Bom, a resposta foram utilizadas 14 maçãs para o suco, porque nós temos a informação de que no total existia quantas maçãs? 24 maçãs. Então a gente calcula quantas maçãs foram utilizadas para o suco e para a salada. Para fazer o suco, é preciso separar 7/12 do total. Então precisamos multiplicar 24, que era o total, pela fração 7/12. Então a gente pode verificar aqui, que nós temos essa fração, 24 vezes 7/12. Podemos também simplificar aqui. A gente pode notar que o 24 é divisível por 2, assim como o 12 também é divisível por 2. Ou seja, 24 é divisível por 12. Então, 24 dividido por 12, a gente tem 2 vezes 7. 2 vezes 7 é igual a 14. Então, a nossa resposta aqui são 14 maçãs para fazer o suco. Bem fácil, né? Muito bem, pessoal. Aí, de acordo com essa prévia orientação que eu passei para vocês, inclusive, aí fala das maçãs utilizadas para o suco e para a salada, né? Então, essa questão da salada, eu vou deixar para vocês fazerem. Está lá na rotina da semana, na pauta, em anexo, tá certo? E são 3 atividades, tem essa e mais 2. E aí, como eu deixei anotado, o prazo para entrega, segunda-feira, dia 15/6. Tranquilo? Mas eu acredito que dá para fazer rapidinho, gente. Não deixe acumular as atividades, procure fazer no mesmo dia. Tira lá meia horinha, já faz a atividade e já fica resolvido. Tranquilo? Mas no próximo slide, para finalizar, eu tenho também mais uma orientação para vocês. Vamos acompanhar então. Aqui é o seguinte, pessoal. Eu venho pedindo muito para vocês organizarem para mim na hora de mandar as atividades. Tem atividade que está muito difícil. Primeiro, precisa fazer com certo capricho. Porque quando eu estou na sala de aula, eu não entendo, eu chamo você, eu pergunto e tal. Agora aqui já é mais difícil, eu estou longe de vocês. Então, às vezes, vocês colocam para mim com um lápis muito claro, tira a foto faltando partes. Então, vai ser muito difícil eu fazer essas correções com precisão, tá certo? E um outro ponto importante, vocês precisam colocar para mim, como eu venho pedindo faz tempo, no cabeçalho, na parte de cima, como eu coloquei aqui nessas 2 imagens para vocês aqui, tem que colocar o nome, a série, o número do aluno também, a data da lição. Então, você tem que olhar lá na pauta. A lição, por exemplo, essa lição que está indo é dia 12/6. Então, você tem que colocar lá 12/6. Se é mais de uma página, então tem que escrever página 1. Na outra página, seu nome, número, série, a data da lição, página 2. Então, quantas páginas tiver, você tem que ir numerando, para passar para mim, que vai facilitar meu trabalho, e facilitando meu trabalho, vai sobrar mais tempo para que eu possa dedicar e preparar uma aula melhor para vocês. Tá certo, pessoal? Um bom trabalho para todos. Use um tempinho hoje, já faz essa lição, não deixe acumular. Vai encaminhando para mim, tranquilo? E o prazo é até segunda-feira, porque na terça-feira a gente já tem atividade nova. Aí vocês, se não fizer, vai acumulando, vai ficar cada vez mais difícil. Tá bom? Um abraço a todos e um bom final de semana.